Bem-vindos ao universo neuropsíquico com hipnóloga Miriam Cunha e psicólogo Eurico Mesquita. Alô, galera exploradora da mente! Vamos aqui iniciar o nosso episódio de hoje à noite com uma pergunta muito interessante. Você já se sentiu como um estranho, mesmo depois de anos vivendo fora do seu país de origem? Ou seja, isso é para quem teve a experiência, né, de viver num outro país, ou também para quem ainda pensa em fazer isso, para ter uma noção do que pode rolar, né? Então, já teve essa sensação de não pertencer mais nem aqui nem lá. Então, esse episódio é um mergulho profundo na crise de pertencimento que tantas pessoas vivem ao se mudar para outro país, de repente até para outro estado, para outra cidade. Um sentimento agridoce de estar entre mundos, mas em lugar nenhum. E isso é o que eu sinto, então eu vou compartilhar a minha experiência pessoal nesse sentido e Eurico vai nos acompanhar. Você já Então, teve conta essa aí pra mim. experiência? Não, mas assim, né? Mas eu acho que, assim, como todo animal, né? Assim, tipo, eu acho que a gente vive numa coisa meio predatória mesmo. Já emulei essa situação, né? De como é que assim, né? Eu faço algumas observações, assim, que eu comecei a perceber que toda linguagem, ela nasce para satisfazer uma realidade cultural. Por isso que as pessoas falam que, por exemplo, naquela música do Caetano, ele fala só é possível filosofar em alemão, porque realmente alemão é uma linguagem de filósofos. Você vê que toda a estrutura, Freud, Nietzsche, Jung, toda a galera ali da Prússia, né, usando esse idioma. E só dá para fazer piada em português. Por exemplo, tem uma palavra em alemão, se não me engano, Weltanschauung, que é assim, do ponto de vista, a realidade a partir do seu ponto de vista, né? Imagina a sociedade que crianças de até de 5 anos sabe, né? Por exemplo, aqui com a gente não tem a menor ideia, né? Tipo, eu posso falar com você casinha e você tá entendendo que casinha é... Eu posso estar morando numa casa de 700 metros quadrados, num terreno de 1.800 metros quadrados, e chamar isso aqui de casinha, e você entende que é o modo brasileiro dizer que é uma coisa Carinhosamente. aconchegante dele, né? Que não tem tradução, não tem como colocar em Little House, não tem como, porque não expressa, né? Não É uma, é expressa. uma, é uma coisa que nasceu para satisfazer uma necessidade cultural. Então, às vezes eu emulo, né, certas coisas culturais. Por exemplo, uma vez eu estive na Argentina e descobri que o pessoal não confiava em filtro, né? Filtro de água. Todo mundo comprava água mineral. Era um hábito cultural, entendeu? Assim, Um né? As hábito pessoas aqui é que as pessoas, todas as casas têm tela de uma tela que protege para a entrada de insetos, ou pegam seja, mosquiteiro. mosquiteiro. Aí, uma vez que eu fui aí e na casa do meu pai, não tem muito mosquito na Bahia, acho que no Brasil todo, mas aí o meu companheiro ficou assim, mas por que ninguém tem uma tela para mosquito aqui, deixa os mosquitos entrando, fica brigando com os mosquitos? Eu realmente não sei porquê, né? A gente se acostumou, a gente gosta de ser vampirizado, mas É verdade, isso que você está falando é verdade. Assim, eu tive um episódio assim, né, que assim, por ironia do destino, parei na Bahia, né? Ele estava no carro com um amigo, né? E é coisa de política, uma cidadezinha pequenininha do interior da Bahia. Ele falou assim: Olha, eu vou te apresentar para a mainha. Se ela gostar de você, você fica lá na casa com a gente. Se ela não gostar de você, você fica no hotel, né? E eu já querendo ficar no hotel, na verdade, né? Porque é o calor do inferno, né? Ali no...
na A cidade manhã. era microscópica, né? Assim, não tem, né? Cheguei lá, ela se amarrou na minha, já grudou em mim, me chamou de meu pedra, e vamos lá para dentro e tal. Cara, na hora de dormir, além de um mosquiteiro gigantesco, tinha um ventilador daqueles assim sabe, de repartição. Assim, né? Cara, era tanto mosquito, cara, era tanto mosquito. E assim, a minha mão saiu assim uns 3 dedos para fora do mosquiteiro e foi devorado, assim. Milhões de. E olha que o ventilador é mil, hein? Não é mole não. Ainda bem que É, é só, eles têm um horário assim à noite e mas depois tu foram imagina, né? mas Você imagina a gente, uma pessoa vindo morar no Brasil, né? Tipo, esse é um pedaço da realidade do Brasil. é o calor, né, que as pessoas que nasceram e cresceram na América do Norte não estão acostumadas. A comida, que é uma comida muito deliciosa, mas as pessoas não estão acostumadas. E os mosquitos, né? Então existem tantas coisas em cada lugar que não existem em outras e é quando a gente se muda para um lugar a gente tem um impacto emocional, impacto de identidade e o impacto psíquico, né? De viver entre culturas, porque a gente traz a nossa cultura e tenta adoptar uma outra cultura, mas você nunca vai pertencer totalmente a essa nova cultura porque você não nasceu e cresceu nesse lugar. E mesmo que você fale a língua muito bem, você não tem o conhecimento cultural de o que levou as pessoas a se expressarem dessa forma, né? Os, as experiências que elas tiveram em conjunto assistindo os mesmos programas ou ah, os mesmos episódios, né? Criou uma identidade cultural, né? Isso cria uma Uhum. identidade cultural. No meu caso, eu já tinha passado por isso antes de vir ao Canadá, porque eu nasci na Guatemala. Com um ano eu fui para o Brasil, então não houve esse, esse, esse choque de cultura ainda nessa época, porque com um ano não há isso, né? Seu mundo, seu universo é a sua mãe, né? Amamentar e pronto. Mas depois disso eu estive 6 meses no Peru e depois estive 2 vezes na Guatemala. A última vez na Guatemala eu passei 3 anos lá. E a volta foi porque teve um terremoto na Guatemala. E de repente voltei para o Brasil de novo. Aí houve um choque cultural meu quando eu fui para Guatemala aos 11, 12 anos. E eu estava ficando adolescente, né? Então juntou a aborrecência com, com o choque cultural de ir para um lugar muito tradicional, muito conservador. Né? Imagina Rio de Janeiro, Brasil, uma coisa totalmente aberta a qualquer coisa, né? Morando em Copacabana, aí de repente você é colocado num lugar extremamente católico, conservador, e vai estudar numa escola de freiras e falar uma outra língua. É um choque. Aí depois a minha decisão de ir embora, de vir embora para cá, né? Que eu já falava inglês, mas mesmo assim não é o suficiente para você Não é o suficiente, né? Tem não. que dar um improvement. É, eu sinto que Essa é a realidade, assim, né? Nua e crua, assim, né? A primeira vez, assim, tipo, por muito tempo, assim, né? Desci em Los Angeles, assim, lá, sei lá, nos anos, sei lá, 2000 e alguma coisa, assim, né? Antes de 2000, aliás, sabe, 98 por aí, assim, né? Assim que eu desci, assim, né? Assim, cara, os caras falavam inglês, eu não entendia nada. Eu ficava assim, caramba, não estou entendendo nada.
Aí, aos poucos, eu fui tendo um ouvido, assim, que os caras, assim, né, de repente, aí eu vi tipo, Let's buy some vitamins. Deu, let's buy some vitamins. Para mim, tava um som, tipo, daí, assim, começou a fazer sentido, assim, né? E aí foi aí que, assim, você vai afinando o ouvido e vai modificando, né? Mas não tem outra forma, né? Só que o idioma é cultural, né? Esse que é. É um dos fatores, né, que leva a essa crise que eu diria que é uma crise de pertencimento, né? Ou seja, você passa a morar nesse outro país, mas você não sente que você pertence totalmente a esse lugar. E quando você volta para o lugar onde você morava antes, você já não pertence mais a esse lugar também. Isso aí é interessante porque essa ideia é muito boa, porque assim, as pessoas às vezes elas voltam para o lugar que elas estiveram e sem entender que elas estão buscando o lugar no tempo, Uhum, né? E o exatamente. tempo ele não está ali mais. Não existe mais aquilo que você Ali, deixou. ali é só um lugar, entendeu? Assim, né? Isso Essa aconteceu a primeira vez foi quando eu voltei da Guatemala, dessa última vez que a gente foi, que houve o terremoto, e a gente volta para o Rio e a gente encontrou uma coisa totalmente diferente, claro, e certas situações, né? Então eu tinha esperança na minha cabeça de reencontrar com uma amiga que era minha amiga de infância, que morava no mesmo edifício, né? E lá vou eu toda feliz em encontrar com essa minha amiga e ela simplesmente foi tão fria comigo, assim, ou seja, a minha expectativa da pessoa que era minha amiga, ela já não era mais. Ou seja, ela cresceu por um outro lado e olhou para mim e disse, quem é essa pessoa? você só ficou com a imagem, né? É. E aí eu fiquei assim, bom, Esse é o famoso mergulho narcísico, né? A gente olha na superfície, mergulha e é uma ilusão. Passa direto, uhum. né? Pô, quem não passa por isso, cara? Ou seja, eu não estava vestindo a moda da época, não estava falando a mesma linguagem da época, eu não pertencia a esse meio mais. Então virei um peixe fora d'água, né? E até me adaptar de novo. E depois eu vou e mudo de país de novo, né? Então, Tem umas coisas assim, né? Não sei se você já assistiu um filme chamado 13º Guerreiro. não. 13º Guerreiro é uma ideia muito interessante, que é tipo a cultura árabe, né? Um cara que era viajante e queria aprender outros idiomas e falar e encontrar outros povos, era uma espécie de um itinerante árabe político, né? Que estava em expansão. E ele toma pela primeira vez o contato com uma cultura nórdica, que eram os vikings, né? Da época, né? E aí Ou seja, um guerreiro árabe com os vikings. um viking, né? E então aí é uma coisa assim muito louca que é a cultura dos caras, né? Assim, né? É assim, os caras, o primeiro cara a lavar o rosto é o chefe. Aí vai descendo a escala, né? Nego soa e tal, na mesma água e tal. E por último, daí, e o árabe, um cara todo fresco, entende, já entendia de bactéria, já entendia de matemática, não tinha escrito, né? Assim, né? Naquela sanhaça, ali naquela sanhaça, né? E aí acontece que uma mulher lá, né, da cultura dos caras, joga um jogo, né, tem transe, joga um jogo e dizem que parece que acho que uma tribo pede socorro para eles, e uma xamã faz um jogo em relação a isso, e a xamã diz que eles têm que ir para lá, que eles conseguem ganhar a guerra, que tem um monstro lá e blá blá blá.
mas tinha que vir com e tinha que ir 13 pessoas. E a última pessoa não fazia parte do clã. E aí fica entendido que é o cara, né? Aí o cara tem que ir, né? E aí mostra ele ia começando a aprender o alemão, ele ficava sempre ali. Ele acaba aprendendo a língua, né? E aí, depois ele aprende a língua, aí tem uma coisa de briga de uma tribo com a outra. O cara deixa, ele apanha, 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 e de repente, do nada, ele dá uma porrada e mata logo o cara. Aí o cara fala assim: por que você fez isso? Assim, porque agora eles não sabem o tamanho do meu poder. É só estratégia. Assim, eles começam a trocar manha da cultura, entendeu? Enquanto o cavalo árabe também ele corre muito mais e o outro cavalo dos nórdicos são mais pesados. Então eles vão trocando contrapontos da cultura. É bem interessante, você vai vendo que Ou seja, que há um sincretismo aí entre as culturas. é um sincretismo, mas você vê que um está aprendendo muito com o outro, entendeu? Assim, né? Tipo, Bom, com certeza o processo de mudança de um país é um aprendizado profundo da vida, né? é que E o que a gente sente. os nórdicos, por exemplo, os caras são guerreiros mesmo, eles morrem mesmo acreditando no pé do Menhir, né? Que você vai pro Valhalla, né? Que é o lugar dos deuses, né? Que você, né, morreu em combate, né? No Palácio dos Guerreiros. Tudo acreditado. É a É cultura. a questão assim dessa sensação de desenraizamento, de deslocamento cultural, não é apenas saudade, né? Ou seja, a gente fica assim, tô com Você sente saudade do muita Brasil. vontade de comer comida daqui? Pô, não fala nisso. Tocou no meu É ponto mais mesmo? fraco. Tem alguma coisa com Aquela relação à feijoada com comida, couve, aquela feijoada com couve, qualquer arroz com coisa do feijão. Brasil, até talvez o que eu não gostava. Não, mas não tem, pra mim não tem como a comida brasileira, né? Então quando eu cheguei aqui, você quase não encontrava nada. Quando começou a chegar farinha de mandioca aqui, Mas você sabe que o Brasil é uma coisa engraçada. Ele é um país, como eu disse, de dimensões continentais, né? Então, por exemplo, assim, eu sei que muita gente vai me matar por eu estar falando essas coisas, mas assim, por exemplo, assim, né? Pessoal do Pará, né? Assim, né? Assim, com todo respeito, assim, né? Assim, né? Eu, assim, a maniçoba, que é aquela folha com feijão e tal, assim, assim, não vi, assim, uma coisa, assim, muito, assim, porra, assim, eu acho que aquilo é uma coisa muito cultural ali da área, entendeu? por isso que eu Ele tá um falei. pouco, assim, vamos dizer assim, ele tá, guardado as proporções, ele tá muito longe do filé mignon, né? É como se a gente fosse assim, cara, que rúcula deliciosa. Nossa, assim, fica mais difícil, por Mas exemplo, a assim. mesma coisa com a Mas o pessoal lá acarajé, adora. né? Eu não curti muito a acarajé na Bahia. Mas as É outra pessoas coisa lá que para mim não adoram a acarajé. rola. É. E eu fico assim, bom, é gostoso. Não, não gostei não. Não, assim, né? Assim, é porque assim as pessoas não têm noção, né? Cara, assim, né? Tipo, você já viu comer o óleo de dendê? Cara, é um troço assim, cara, que eu fiquei impressionado uma vez, assim, né? É muito forte o óleo de Não, dendê. assim, você esfrega na mão, assim, a parada gruda e não sai, meu irmão. É uma graxa, assim, assim. Eu fico imaginando aquilo no estômago da galera. E todo Assim, dia, né? Porque é em tudo que eles cozinham. É, mas é, assim.
Mas sabe? para você ver que eu estava falando, Respeito, que respeito. não é só mudar de país. Você mudando dentro, num país como o Brasil, com a dimensão que ele tem, você tem vários países, né? Várias Mas culturas. você quer ver uma coisa interessante? Antigamente, aqui onde que eu tô, tá? Eu tô dentro da cidade do interior, no Rio, né? Então, aqui, quando eu comecei a vir para cá, mosquito era uma coisa que me incomodava muito. Hoje já não me incomoda tanto. E se ela incomodar muito, como aqui fica muito quente, quando você liga o ar-condicionado é o terror dos mosquitos, né? É, Eles não voam no frio, né? Fica todo mundo, todos os bichos ficam paradinhos. Então, essa é uma vantagem daqui do Canadá. Bom, de aí onde tá, eu moro, né? é, aí, aqui eu ligo o ar, né? É uma forma de controlar. Uma coisa que eu também nunca tinha percebido. Você está querendo dizer que mosquito é uma questão cultural? Não, 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 é uma questão cultural, porque eu comecei, eu tive sacações que eu nunca tinha percebido. Mosquito adora a cor preta. Eu não tinha, nunca tinha me ligar nisso. Gosta, eles são atraídos pela cor Foi um preta. cara que vende colchão, Uhum. que cara é vendedor aqui de colchão da cidade, né? Então comprei um na época da pandemia e aí o cara me deu um toque para comprar o box, né, da cama branco, Branco. né? E aí assim os sacos de lixo que ficavam ali para ser jogado fora, às vezes ficava uma semana ali. Cara, quando você chegava perto do saco de lixo, cara, a quantidade de mosquito que voava, Eram que pretos os ficava sacos no de lixo. preto, o preto é extremamente atraente para mosquito, Uhum. extremamente. Mas é coisas culturais, né? Falando de uma coisa assim que não tem nada a ver com o nosso assunto, né, mas tem a ver com mosquitos, Hum. é que o Brasil está assim, se preparando para ter algumas, né, só uma, fábrica de mosquitos. Fábrica de mosquitos. Eu soube dessa parada. É, não vou nem entrar nesse assunto porque é tenebroso, na minha opinião. Eles deviam ser banidos. Não fazer fábrica de mosquito. Eu sei que o objetivo deles é outro, mas não sei se vai dar resultado. Mas então, Eu acho que mexer na natureza nunca é muito boa ideia, né? Mas, você já pode dar enfim, alguma coisa errada que eles não sabem? Pode. Mas eles só vão saber depois e vão dizer: ah, desculpa, deu errado. É tenebroso isso. Mas, voltando assim a esses dois mundos, né? O seu país de origem versus o país de adoção, né? O país que adota você ou que você adota, é uma questão bem impactante, né? Que impacta. mas isso que você está falando a gente tem aqui dentro do Brasil, a gente tem essas Tem, mudanças. tem. Sabe, Só se você não sair daqui para Brasília, daqui pro, pro norte, né? Assim, né? São diferenças bem interessantes, assim. tanto é que tem lugares no Brasil para onde eu não iria morar, né? E tem outros que eu gosto muito e acho que tem mais a ver comigo. Eu gosto de Minas, eu gosto do Sul, enfim, realmente tem lugares. Os modismos da língua são diferentes, os costumes são diferentes. O Brasil é O impressionante. Brasil é um troço, assim, sabe? Por exemplo, assim, outro dia eu estava vendo um vídeo sabe, o pessoal lá no Mato Grosso que tem dinheiro pra caralho, né? Assim, né? Aqueles lanchas gigantescas, assim, né? Assim, né? Em Rio, né? Que ali é água marrom, né? Tipo, né? E aí os caras estavam falando assim, pois é, né? Tá vendo fulano? Coisa bem agreste lá no Mato Grosso, fazenda, setor agro, né? O agronegócio ali, né? E ali os caras falaram assim, o cara ficava aí na fazenda todo preocupado, preocupado. Agora o cara, de tanta preocupação com os funcionários dele, morreu. E aí, assim, passou só 2 semanas, tá a mulher dele já andando na lancha dele com o personal trainer. É assim, né? Tá vendo? Isso é que é a vida e tal, né? Isso é uma condição bem brasileira mesmo, assim, né? Mas o cara tá dando um toque de vida, né? Lá no, né?
num conjunto cultural que eu nem imagino, né? O pessoal eles veem beleza numa coisa de parar andar de jet ski em Rio, que é tudo marrom, né? Assim, né? E E cheio de jacaré. coisas assim, né? Então, né? Enfim, né? Cada um tem por exemplo, quando eu vim mudar para cá, eu tive uma muda, eu mudei muito meu olhar, né? É a coisa que até te mandei hoje, né? Comecei a perceber que eu comecei a ver a beleza nas pequenas coisas, porque que Pois é, então existe um lado bom e um lado meio, eu não diria ruim, mas é um lado ah, difícil, né? Porque quando você começa a perceber esse sentimento crônico, né, de inadequação, ele pode causar uma confusão interna, né, uma crise de identidade, né, e você sabe que eu acho que acontece uma outra coisa. Eu acho que forja seres humanos a ficarem mais fortes ainda. esse é o lado positivo, você Né? fortalece. Eu, eu acho, até porque essa coisa do pertencimento, né, na prática é uma ilusão. Né? Assim, Exatamente, a vendo gente por é esse capaz de adaptar qualquer coisa, né, dependendo da necessidade, né? vendo essa perspectiva, por essa perspectiva de crescimento interior e evolução espiritual, eu acho que é maravilhosa a experiência, porque você desapega, né? Você exercita o desapego e você começa a se centrar mais em quem você realmente é dentro desse contexto todo e dessa crise de identidade. É uma crise de identidade que leva você a encontrar a sua verdadeira identidade e não uma identidade coletiva. É porque, na verdade, essa é a questão que eu acho que tá logo no início dos livros do livro do Castaneda, que é exatamente isso, quando ele vai encontrar o xamã, o cara desce lá da Califórnia para o México, né? E ele vira e fala assim pro cara, com questionário, qual é o nome do pai? Aí o índio, papai. Nome da mãe, ele, mamãe. O cara tá de sacanagem comigo, né? Daí eu falo, não, assim, né? Ele fala, esse é um típico questionário de quem chega aqui achando que sabe muita coisa. Mas, na verdade, assim, né? Você precisa de pai e mãe e para contar quem você é, né? Assim, né? E fala assim, eu já eliminei todas essas pessoas. Eu não preciso de nenhum deles para contar a minha história pessoal de quem eu sou, A né? verdadeira história pessoal, né? Assim, ele não precisa de ninguém para, é como assim, essas coisas validam para você quem você é, mas esse quem você é, ele está dentro da ilusão, né? O Então, jogo todo então é ilusório, né? as pessoas que entram em crises mais profundas, eu não, ou seja, isso não é uma questão minha, porque eu não entrei numa crise dessa Não, mas profundidade, mas é eu normal vejo, você entrar, é mas normal porque se o cérebro não for muito plástico, né, que nem você tem que ter plasticidade, né? Se ele não é o for que eu muito ia dizer é plástico, que muitas pessoas entram numa crise, né? E sim. eu trabalho com pessoas, com imigrantes que recém chegaram aqui, de vários lugares do mundo, e a todos eles é oferecido um aconselhamento com um psicólogo e a maior parte das pessoas aceita, porque elas entram em crise. Primeiro porque elas saíram por uma situação abrupta, uma situação fora do controle delas e tiveram que fugir do país e vir para cá e chega aqui e tem que se adaptar a uma nova vida completamente diferente, né? A gente ensina, a gente manda vídeos para essas pessoas até para ensinar como é que funciona abrir a torneira, usar o fogão. Até em pequenas coisas assim a gente tem que se adaptar a coisas totalmente diferentes. Uma coisa que Nossa, eu ainda não
Eu me adaptei, mas eu não gosto. É o fogão elétrico. Aqui não tem quase. Eu não conheço ninguém que tenha fogão de gás. É. E eu estava acostumado a cozinhar com fogão a gás, né? Você tem a medida do fogo ali mais baixo, mais alto. Para você fazer isso com o fogão elétrico é tão difícil porque demora a baixar a temperatura. Então você tem que pensar antes, quando você baixar. Eu não gosto de fogão elétrico, mas é uma das coisas que você tem que se adaptar. São pequenas coisas, né? Pois Que, é. que vão. De repente, se é muito e a pessoa não está preparada para isso, não tem um preparo interior, né? De antes, né? De outras coisas, um crescimento interior prévio, ela entra em crise. Ah, Ela ela entra em entra em crise, crise. mas é aquela coisa, né? Mas quem se consegue segurar a onda, ele se torna uma pessoa, ele sai do outro lado mais forte, né? Mas para essas pessoas que entram em crise, qual seria assim a melhor coisa ou uma série de coisas a Não, fazer? aí é que tá. Aí é o momento que entra a terapia mesmo, né? Porque a pessoa não está conseguindo lidar com a coisa ali, né? Então não tem, tá, não tem outro jeito. Às vezes muita gente, por exemplo, reconhece a necessidade de terapia depois que bate muito no poço, né? É o único momento em que eu senti talvez um pouco de ansiedade nesse sentido é que os primeiros 3 anos que eu passei aqui eu não tinha certeza se eu ia ser aceita, né? Porque eu vim aqui para cá pedir, né, para morar aqui. Entendê-lo. É, e eu não sabia se eu ia ser, se o resultado ia ser bom. Então eu tratava de focar no resultado positivo e não pensar muito no assunto, né? Mas aí, às vezes batia assim, falei, poxa, e se eles de repente dizem que você não pode ficar aqui, né? Mas fora isso, eu fui me adaptando às coisas, apesar de. Você se jogou mesmo, né? Você se jogou. Outra coisa é a temperatura, né? Você está acostumado com o calor do Brasil, vem para cá e passa invernos de temperaturas tipo -30. Eu cheguei a passar -52 em uma outra cidade que eu morava, tão frio que o cilindro do freio do carro rachou, quebrou enquanto eu estava dirigindo e fiquei sem freio. E eu dirigindo aquela pista de gelo, né? Deslizando, rezando para o sinal não fechar, porque eu não ia conseguir parar o carro. Só na marcha, porque tudo aqui é automático, né? Mas você ainda tem a marcha um e 2 que você pode utilizar. Então eu fiquei naquela um, 2 para ir bem devagar, para ir parando, consegui chegar em casa, falei, nossa senhora. Então uma experiência dessas é uma experiência de muito crescimento. Já no Brasil, eu já dirigi sem freio, mas foi por puro desleixo da pessoa que fazia a manutenção do carro, que era o meu ex-marido. Você vê que muitas Aí foi de coisas acontecem, sacanagem. né? Hum, Às então, vezes, assim, né? É um exercício que eu faço, né? Quando eu estou em outro país, né? Eu olho uma realidade, sabe, de uma cidade. Até aqui na América do Sul mesmo, assim, né? Eu olho aquela realidade e fico me imaginando como é que seria eu integrado nela, né? hum, ou Tipo, seja, já fazendo um pré-exercício de mudança, como que se estivesse acontecendo. Né? esse é um exercício interessante, né? Que é um exercício estoico, né? O cinturão de Hércules, né? Mas eu uso nessa forma de você, né? Por exemplo, assim, é muito interessante, né?
às vezes, por exemplo, uma vez eu ia para a Europa, descia, né? E você via pessoas assim, né, de obra mexendo no jardim do aeroporto e tal. Aí assim, depois você fica um tempo e volta para o Brasil, aí quando você desce, você vê a mesma coisa, só que no seu país, né? Assim, né? E aquela Tem, sensação de mais conforto não é porque a gente tem uma ilusão que as pessoas que a gente conhece estão 100% do nosso lado, né? E a gente não tem ideia ilusão. do quanto nós estamos sós, assim, né? É verdade, porque, digamos assim, no contexto de que você se muda para um outro país, e apesar de que você fala a língua, você não tem o contexto cultural da língua e você não entende as piadas que estão sendo feitas, então tá todo mundo rindo de uma coisa que você não sabe por quê. Aí você começa a se sentir fora, um peixe fora d'água e começa a tolher a sua espontaneidade, porque também o que você fala não é bem compreendido pelas pessoas locais, né? Porque você tem que traduzir do seu idioma para um significado dentro do outro idioma e às vezes isso fica difícil. Eu vi um vídeo que está rolando ultimamente na mídia social que uma brasileira fez, ela faz uma cena, né, com uma pessoa e ela fala uma palavra em inglês e ela pronuncia como o brasileiro geralmente pronuncia uma palavra em inglês com sotaque de português em vez de exercitar, né, o fonema em inglês. Aí a pessoa da cultura norte-americana fala para ela assim: ai, não é assim que se fala. E corrige ela, mas assim, com aquela vozinha assim, né, rindo. Não é assim. Aí ela fica brava, né? Aí ela dá uma lição de moral na mulher, de como ela se sente toda vez que alguém corrige rindo dela, porque ela sente que estão rindo dos erros que ela comete porque ela não sabe falar a língua direito. Aí ela fala assim: você acha que na minha língua eu não falo corretamente? Ela já assumiu um monte de coisas dentro da piada do vídeo, né? Mas demonstra um pouco dessa situação de como você pode se sentir não aceita se alguém corrige você, se alguém ri de você, né? É uma coisa muito delicada essa. Na verdade, uma vez na Alemanha, eu peguei uns mendigos, começaram a falar coisas que eu não entendia, que eles estavam falando né, assim, né, que era coisa, provavelmente aquelas coisas inusitadas, né, que a gente acha que não vai acontecer no país de primeiro mundo, né? Mas uma das coisas que eu achei muito interessante, acho que toda sociedade é um monstro, né, sabe, que deforma muitas pessoas, né? A sociedade norte-americana é uma, a sociedade europeia é outra, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, né? E isso pode até parecer assim estranho, assim, né? Mas assim, né? Certa vez na Europa, assim, né? O pessoal depois que faz as reuniões e tal, né? O pessoal naquela época fazia uma festinha trance, né? Que é uma coisa padrão bem europeu, né? Assim, né? Música E, eletrônica. e música eletrônica, né? E aí eu estava do lado de um americano, né? Assim, né? E aí veio um, um suíço, sabe? Homossexual. Ele estava cheio de trejeitos dançando o trance, assim, né? Assim, para mim, parecia uma pessoa muito estranha com aqueles gestos todos. E o cara do meu lado era norte-americano. Aí nós nos olhamos assim, né, um rosto do outro, fizemos o céu igualzinho. Assim, esse gesto significou muito para mim, porque eu entendi que nós éramos uma identidade americana, né? Aí eu entendi que assim aquela coisa que eu às vezes ouvi em algumas casas assim, uma vez.
sabe, no café da manhã, que o nego tirava um presuntinho, guardava. Assim, eu tinha uma avó que, sabe, comprava toneladas, assim, eu perdia, jogava fora. Essa E foi que noção da abundância e da escassez, né, porque talvez a escassez tenha sentido, aquela coisa da guerra, né, que habituou as pessoas a preservarem alguma coisa, né? E eu acho que eu vim mais com o espírito mais assim, nós somos filhos do império, né? A classe média, sei lá, né? Somos filhos do imperador, né? De uma forma ou de outra, né? Então, aquela mesa abundante, né, que a dá para gente, todo mundo. por exemplo, eu vivi com, a minha avó vivia com empregada. Eu tive empregada que viveu 13 anos com a minha avó. Isso é outra coisa que afeta as pessoas que Minha vêm mulher para morreu, cá. assim, Vocês estão entendeu? acostumadas a ter uma empregada que elas não vão ter porque custa muito caro. Pois é, mas a cultura vai se adaptando. Agora que não rola muito mais isso. Mas mesmo assim eu tenho um arará que vem para cá 3 vezes por semana, ela vem de motinho para aqui. Se aderiu a uma família aqui, sabe? Mas assim, aí ficou uma coisa familiar. E outra coisa, é pouco tempo, é 3 vezes na semana. Ela criou o hábito e maravilhosa aqui. Quando eu morava no Rio também tinha uma pessoa que vinha 3 vezes, mas ela fazia muito mais coisas nessas 3 vezes do que uma pessoa que ficava a semana inteira. Mas pô, Impressionante. você sabe que você tem uma pessoa dessa na cidade do interior é outra coisa. E aí daqui a pouco ela traz a aipim do quintal dela, Que entendeu? Assim, maravilha. assim, né? Aquele Uma amiga minha legal. ontem me prometeu que vai me trazer uma sopa de aipim no domingo que ela vai Aí fazer. vê alguém Você nervoso, aí ouviu? traz capim-limão, sabe, do quintal dela, sabe assim, né? Aí, às vezes, quando eu me assusto, no almoço, ela é cajamanga do que está aqui de frente, que está dando. É Sabe? tão engraçado quando você está É num outro bem lugar interessante. e você encontra uma coisa dessas assim que você não vê há muito tempo, né? De repente tem aipim no supermercado ou uma manga, né? Não, não, Agora não, não vou muito, não vou muito longe, não vou muito longe, não, né? Aqui a gente tinha, né, na época antes da pandemia, a casa rolava um trabalho com um grupo de pessoas aqui, né? E tinha uma pessoa que veio morar ela é norte-americana e veio morar aqui, casou com um brasileiro, né? E aí, assim, cara, ela ficava assim encantada com o quintal, meu irmão. Porque assim, né? Você vê um pé de acerola, sabe? Assim, sabe? mamão, Cinco vezes maior que você, chefe, sabe? Dando, assim, tudo em abundância, sabe? Assim, né? e Tipo, gostoso, né? Porque as não, frutas você são tira do gostosas. pé, né? Você tira do pé. Aquelas, maior parte das frutas são importadas e elas são importadas verdes, ou seja, não maduras o suficiente e não amadurecem o suficiente, nunca vão ter o mesmo gosto e você paga caro, né? Então, a melhor coisa é se adaptar a comer frutas silvestres como morangos e amoras e uvas e maçãs que tem aqui em Eu abundância. adoro essas porra. Aqui, ou seja, as frutas que a gente paga caro no Brasil, aqui você já paga mais barato. Eu adoro Então tem aquelas coisas essas todas, cranberry, ou blueberry. blueberry, tem tudo quanto é berry aqui. Blueberry eu acho muito legal. Engraçado que a gente sempre volta para a comida, né? Que a comida é um dos grandes fatores de mudança, de adaptação. Será que é porque Não, são várias coisas, né? Assim, né? Não querendo entrar em detalhes, mas são, como diz os psicanalistas, né? São os buracos dos prazeres, né? Boca, genitália, né? Assim, né? Então, quando é uma mudança cultural, tem mudanças, né? aí a gente De fica querendo buscando aquele prazer extra, né? Que não é. Na realidade, tem algumas coisas assim que a gente, não, por exemplo, não. Eu ouvi falar que esse seria o sentido, né?
Por Fala. que que o brasileiro gosta, por exemplo, é atraído sexualmente pelo bumbum, né? Conta a história, né? Não precisa não sei se isso tem nenhum embasamento, mas assim eu ouvi falar que os portugueses quando vieram para cá, né? Eles tinham que fazer um método contraceptivo, né? Então e o que ele tinha as escravas bundudas, né? Muito diferente das mulheres brancas, né? Que andavam meio remelentas, porque a medicina de época era contra o sol e contra banho, né? Até 1800 e pouco, A palavra que você escolheu é o banho, remelentas. Dom Pedro II ainda com Dom Pedro II, o banho ainda era considerado prejudicial à saúde, quanto os árabes já sabiam há muito tempo, né? Eu não sei se é uma questão de que é considerado prejudicial ou é uma questão da América do Norte por causa do frio. Que as pessoas se acostumam a não tomar banho todo dia. Né? E quando Não, encontra não, isso não, o não, isso é brasileiro brincadeira. Não, toma mais isso de banho por não, dia. isso é justificável, mas na época, assim, né? Porque na época, né? Tem cartas, acho que aquelas viagens de navio levavam meses, né? O nego fala, o nego troca de kart, não troque, não toma banho, que eu quero me lembrar do seu cheirinho, coisas assim mesmo. Para você ver que é uma adaptação cultural. Né? Na verdade, A a a gente gente, não vai se adaptar a isso porque a gente está acostumado a tomar dois, três banhos não, por mas a dia. gente viveu, por exemplo, assim, o que a gente tem hoje é uma mudança radical tecnológica, né? Porque até pouco tempo atrás, assim, né, sei lá, era a quantidade de luz que você tinha. Uma família era considerada rica a quantidade de velas que você tinha em casa. E Né? agora a quantidade de ar-condicionados. Hoje você. Hoje, quando um satélite bate uma foto dos Estados Unidos à noite, então você vê que né, é um troço assustador, né? E esse é um dos problemas que está acontecendo com a gente mesmo, né, na saúde mental, né? O sol. Uma das outras questões assim que a gente Teve tem que se mudança no seu adaptar sono? por morar aqui, É, teve. teve. Porque eu dormia muito bem no Brasil. E aqui. Mas eu não sei. Eu pensei que era uma questão da idade. Eu não sei se é por causa daqui. Aqui tem a questão das horários de escuridão, né, no inverno. 4:30 da tarde já está escuro aqui agora. Chega no verão, fica claro até as 10 horas da noite. Essa é outra coisa que você tem que se adaptar. Né? Mas eu acho assim que o dilema do idioma é que é uma das coisas mais chocantes, não só pela língua em si, né, mas porque afeta as suas emoções. Você não consegue se expressar da mesma forma. Eu consigo me expressar muito melhor em português do que até em espanhol ou em inglês. As emoções, porque eu sinto as palavras. Eu passei muito tempo aqui que se eu falava um palavrão em inglês, não significava nada para mim. Não tinha a mesma coisa. Se eu disser um palavrão em português, ele tem um sentimento. Aqui eu posso dizer um palavrão em inglês e agora ele já começa a significar, mas também eu estou há 25 anos aqui. Né? Mas no princípio você não significa nada. Então o idioma é uma questão muito importante, né? Delicada. Não é só Pois é, pois é. se expressar. Aí você tem que aprender um outro lado seu de se expressar de uma forma diferente. Né? E a gente, na cultura latina, a gente utiliza muito gesto, né? As mãos e caras. Aqui a Verdade. coisa é muito
seca, digamos assim, né? Não existe e não existe muito abraço das pessoas. Tem algumas pessoas aqui que cultivam o abraço, mas não são muitas as pessoas. Essa feirinha que eu tive esse fim de semana, uma mulher. Eu tava fazendo uma leitura para uma pessoa e uma amiga dela passou. Aí ela se levantou e elas se deram um abraço assim tão gostoso, né? Aí eu fiquei olhando para elas assim. Aí a mulher que veio falou assim: Você quer um abraço também? Eu falei: Eu quero, eu estava justamente pensando nisso. Aí eu me levantei e aí ela me deu um abraço tão gostoso. Né? Pra você ver Tem a que a terapia do coisa. abraço, tem a terapia do abraço, é cheio de ursinho. Hum, sim, olha os ursos aí. É, terapia do abraço. Mas o abraço tem estudos, solta várias serotonina, uma série de coisas, bem legal. E por que, que a cultura daqui não faz isso tanto? Ou seja, no geral, né, você abraça uma pessoa, ela fica meio que dura, sem saber o que fazer, né, perdida naquela expressão, e você fica se sentindo mal que você está fazendo alguma coisa errada. Né? É muito estranho isso, né? É, Então, dizem que esse é um dos símbolos, né, que, por exemplo, as hieráldicas, né, de países, né, na Europa e tal, leva muito a águia, né? A águia é o ícone da intelectualidade, né? A intelectualidade, o problema da intelectualidade é que ela não sente, uhum. né? Até na Ela simbologia maia também, tanto, porque a tanto, águia tanto é que representa a mente. tanto é que é uma coisa assim, é bem interessante, né? Assim, né? Você vê que muitos alemães às vezes se apaixonam pelo Brasil, né? Porque de repente ele vê um lado que ele desperta o lado emotivo, né? Assim, né? Que na verdade, quando uma pessoa não conhece isso, né? São quase imbecis As emocionalmente. relações aqui elas são mais utilitárias, né? As relações no nosso país são afetivas. Pois é, né? É porque é o seguinte, eu até gosto da forma de pensar europeia, porque eu acho que é a forma legal de ver, né? Não é só a estética do seu companheiro, né? É se ele vai realmente se integrar, Chegar junto. chegar junto, né? E nisso os caras assim estão bem na frente da gente. Isso é Né? um dos fatores que, na minha análise, é o que faz os países da América do Norte. Bom, os países da América do Norte são dois aqui em cima, e a Europa, o É, continente, é o continente o, do norte. né, o hemisfério norte, né, desse tipo de cultura mais objetiva, menos sentimental, e eles planejam muito, né, com antecipação, e isso faz com que o, o, o país avance e cresça mais economicamente do que nos nossos países onde a gente é muito impulsivo, muito emotivo, né? No geral, não vou dizer que todo mundo, mas há um consenso geral mais desse tipo de atitude de improvisar, né? Em vez de planejar. Então, todos esses também são fatores de choque cultural e de aprendizado, né? Porque eu aprendi a planejar mais as coisas aqui. Acho que eu cheguei num equilíbrio entre o improviso e o planejamento. Agora, uma das coisas que eu sinto que eu fiz muito mais coisas aqui na minha vida do que eu teria feito se eu tivesse ficado no Brasil. E aí eu já não sei se é por causa da cultura aqui que permite Não, é com bem que. possível, por causa das as oportunidades são outras. Uhum. Eu mesmo estava conversando sobre isso, né? Assim, né? Tipo, trabalhar numa cidade pequena é uma outra coisa, é uma coisa interessante você reencontrar pessoas, sabe? Assim, na rua, sabe? Sabe? Você reencontra.
A Que é gente. uma coisa que não tem na cidade grande, entendeu? Assim, é um cara que eu ajudei aqui, né, quando eu trabalhei um período pequeno na prefeitura aqui, né? Então, aí você encontrar o cara na rua e fala, pô, você é o meu pai espiritual e tal. É muito legal, que é uma coisa que não aconteceria na cidade. Eu não teria essa experiência nunca. Então, mesmo dentro do país, aqui a gente ainda está tomando experiências culturais diferentes. A gente podia falar um pouco agora sobre como a gente pode. O que a gente pode fazer para reconstruir um novo pertencimento, né, à nova cultura. Ou seja. Pois é, você sabe que eu acho que o ser humano que sobrevive a isso, ele está pronto, né? Eu acho que Mas tem ele tá, certas ele coisas tá, que ajudam, né? Por exemplo, você é encontrar porque na grupos de verdade, valores em comum. não, Ou, a gente acha certas coisas que o trauma é uma coisa ruim, né? É uma coisa, né? E a gente, na verdade, a gente está se perdendo recentemente nessa sociedade por causa disso. Isso, essa coisa, quando acontece isso, você se torna mais forte. mas para as pessoas que ainda estão passando por uma crise, fazer certas coisas como se focar mais no presente do que no Na passado ou no realidade, eu futuro. acho eu acho que essas pessoas sofrem por uma espécie de Opção. resistência. Resistência. É Bom, qualquer resistência ao novo. sofrimento é resistência. É uma resistência porque é meio assim, quando você mergulha em outra cultura, né? Eu venho pensando sobre isso, né? Se você realmente tomar uma decisão igual você tomou, né? E parar no outro país, assim, né? É um mergulho de cabeça, entendeu? Assim, né? Não tem muita. Quando você falou assim de resistência, termina seu pensamento que eu vou Ah, não, a falar uma volta não coisa tem engraçada. muita, né? Não tem muito sentido, né? Então, na verdade, é aquela coisa, você já está no rio, né? O caudaloso te arrastando. Assim, quanto mais você nadar contra, entendeu? Você não vai adiantar, você vai ser arrastado de qualquer maneira. Uhum. Então, né, é aquela coisa assim, renda-se, que o seu mestre interior fará o resto. Mas para as Eu as dei pessoas esse se exemplo. renderem é muito difícil às vezes, Eu dei um porque exemplo não. parecido para uma pessoa esse fim de semana, fazendo uma leitura da resistência e o sofrimento. Né? E o rio, a água que passa pelas pedras, né? Ela tem a flexibilidade de atravessar todos aqueles obstáculos. Né? E é assim que a gente tem que agir, né? Como a água. A água se adapta à forma do momento, né? Uhum, Pô, exatamente. E se, nosso corpo é 2/3 feito de água. Então, se tiver a água é aquela coisa, né? Se tem a forma do jarro, ela vai assumir a forma do jarro. Se tiver a forma do copo, ela. quando você estava falando, me passou pela cabeça uma coisa engraçada. Não sei se tem a ver com o que a gente está falando ou não, mas foi engraçado. É engraçado, porque as pessoas recém chegam aqui, né, e ficam. É uma coisa dupla. Elas ficam sentindo frio nessa época do ano, ficam com muito frio porque não estão acostumadas, mas ao mesmo tempo ficam ansiosas para ver a neve pela primeira vez. Cadê a neve? Vai nevar, né? Aí me lembra a primeira vez que eu vi a neve caindo. Eu estava numa aula de inglês e comecei a dar pulos de alegria. Tá nevando, tá nevando. Aí as pessoas daqui olham para você assim: tá doido, né? Tá alegre porque tá nevando. Espera até você ver o que significa a neve. Aí agora sou eu que rio das pessoas. Cadê a neve? Eu falei: espera que já vai chegar. Aqui também, tinha uma época que eu tava até brincava assim, né? Tipo, né, fazer um encontro mundial aqui no Brasil. A gente pensava assim, quando chegasse os gringos, assim, abrir uma faixinha assim, Welcome to Hell.
Mas quando você chega Meu no irmão, quando Brasil, você abre a porta do aeroporto e do vai lá avião, fora, quando você abre a meu porta do irmão. avião, você já sente aquele bafo, né? Uma vez eu estava levando um grupo de holandeses no Brasil de um ônibus. A gente viajava, a gente fazia Rio, São Paulo, Curitiba, subia para o norte do Paraná, ia para Foz do Iguaçu. Depois a gente subia para o Mato Grosso. E a gente ia para Dourados, a gente já chegava até Bonito, né? Mas quando já entrava no Mato Grosso, começava aquele calor no ônibus, né? Aí eles começavam a reclamar: o ar-condicionado não está funcionando, o que está acontecendo? Aí eu falei: esperem até que o ônibus dê uma parada e vocês desçam e vão lá fora para vocês verem como é que está quente. Parava um ônibus, né? Para uma parada, né? Para tomar café, para ir pro banheiro. Parava um ônibus, abria aquela porta. Aí, nossa, tava fresco dentro do ônibus, não tava? Mas você quer ver uma coisa? Isso é bem cultural mesmo, porque né, eu me lembro de pô, uns lugares que eu tive, até mesmo no Uruguai, assim. Meu irmão, que frio é aquele, cara. Não tem muito sentido daquilo existir, não. Meu Deus. No Uruguai o frio é seco ou é úmido? Eu não sei. Não sei, Que a cara. Mas umidade assim, é um eu, fator, eu né? sei que era um frio que incomoda, sabe? Aquele frio que incomoda, assim, que você, assim, na mesma, eu acho que do jeito que eu me moldei, né, também, né, eu prefiro mais aturar o extremo do calor do que o extremo do frio, Mas a né? questão é que no calor você não pode tirar a pele. Você pode ficar pelado, mas não dá para tirar a pele. A não ser que você entre no ar-condicionado. Agora no frio você pode se cobrir, pode colocar camadas de roupas. Não consegue se mexer. Pois é. Essa é uma das coisas que eu acho que é parte do porquê as pessoas não se expressam muito fisicamente e não se abraçam e não têm uma liberdade maior de movimento. Porque A roupa grossando, olá, crescem meu. desde pequenininho, você vê o bebê já assim, com aquela roupa que ele não consegue nem se mexer. E no Brasil você cresce, se for um lugar de praia, né? Na praia, nadando, no parque, Tem uma sem coisa, né, cara? Nós somos calientes. somos calientes. Nossa, sangue, Somos calientes. ela ferve nas nossas veias. Ai, a pessoa que me apresentou para o meu companheiro falou para não, porque ela é latina, ela é caliente. É mesmo. Cuidado, Que conceito. cuidado, que se ela te pega, hein? É, não estava muito errada, mas o conceito é meio estranho. Ai, Não está ai. muito errado, não, né? Mas é isso aí. Então, tipo, o que, que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que uma das coisas seria não levar as coisas muito a sério, né? E flexibilizar como a água, deixar o passado para trás e adotar o presente É que, na da sua verdade, realidade. acaba falando assim, meia dúzia de coisas. Assim, isso é muito difícil, adotar essa postura. Eu acho que vai sair mais enquanto a pessoa não querendo puxar a brasa, mas chegar logo para a terapia. Tá bom, Chegar eu logo para a terapia. concordo. Por que não, né? Por que não? Porque, É, o porque, que, que é, eu. cara, é porque isso aí é assim, é porque assim, né? Às vezes você está resistindo, entendeu? E não entende mais por que que você está resistindo, entendeu? Assim, né? Eu E fiz sete aí, anos de terapia quando eu cheguei, então concordo. É, tem que então, soltar as amarras, né? uhum. É porque não é só a questão da identidade cultural, também você tem outras coisas que você está carregando, né? De família, de passado, de vivências, né? E
está começando, está tendo a oportunidade de começar uma vida nova, por que não já tratar assim da raiz, fazer uma terapia e se conhecer mesmo? Concordo É com porque você. algumas mudanças, eu venho pensando muito sobre isso, né? Assim, né? E o que eu faria se eu tivesse que ter uma mudança radical na minha vida? Ainda mais nessa altura do campeonato, né? Nessa idade. Né? Vamos dizer que que a idade está lhe acomodando no seu lugar. Não é que está me incomodando. É assim, Não, né? acomodando. Não, é mais difícil. Eu reparo, né, que é mais difícil certas adaptações, né? Tipo, por exemplo, eu me lembro, eu sei que às vezes é estranho que algumas palavras me fogem na memória, né? E isso me é estranho. Então, me remete a uma ideia de fragilidade. Acho que o ideal, pelo que eu vejo até Aí muitos canadenses fazendo, fragilidade me dá uma coisa assim, e se eu tivesse que mudar de repente hoje, assim, né? Tipo, de país, assim, né? Como é que... o ideal, na minha opinião, é você conseguir, se é o caso, né, morar no verão aqui, aí chega o inverno daqui e vai embora pro Brasil. Na Passa. realidade, a questão não é, acho que não é só clima, né? Tipo, Não, mas aí você fica clima, meio aqui, meio lá, né? Não sei, eu acho que é um sonho meu também, né? Eu gostaria muito de mas você fazer quer ver isso. uma coisa, clima é o de menos, né? Você sabe o que cada vez mais eu vejo que, assim, né? Tudo tem a ver com companhia, né? A arte de conviver mesmo, Ah, assim, você né? com uma boa companhia aqui vive abraçadinho. Pois é, né? É a arte de conviver que é o grande lance agora, porque não, a gente que é um restinho de vida aí, né? Né? E aí, pois é, dividiu isso com alguma coisa mais, sei lá. Mas eu tô vendo uma frase aqui muito interessante que tem a ver Hum. com o que você falou sobre faz logo terapia, né? O imigrante curado vira ponte entre mundos. Curado. Imigrante curado. Se curou, hein? Você tá curada? Vira ponte entre mundos. Eu acho que eu me sinto assim hoje em dia. Uma ponte entre mundos. Ainda mais porque eu sou intérprete entre línguas. É uma interpretação mais de cultura, né? Aqui está virando um pote cultural tão grande quanto o Brasil, né? Gente de tudo quanto é lugar do mundo. Aí eu interpreto para uma pessoa que trabalha no mesmo escritório que não é daqui, eu não vou dizer o país, mas o sotaque da pessoa é muito carregado, o inglês não é bom. E o outro dia eu fiquei olhando assim para a pessoa e pensando, né, só, você tem sorte que eu consigo entender o que você está falando, porque se fosse um canadense, né, de cultura daqui, não ia entender o que a pessoa estava falando. Aí eu consigo entender o que essa pessoa está falando e transmitir num espanhol perfeito para outra pessoa. É, mas eu falei isso por causa da ponte entre mundos, né, que eu É me sinto. verdade. Então, vamos ir fechando aqui. Tem alguma outra, Tá? uma última consideração para compartilhar com as Não, pessoas? você que me diz daqui como é que Bom, você aqui tem sobreviveu a isso. como é que eu sobrevivo ainda, né? Às vezes eu fico assim sonhando com a comida acho que um dos fatores mais críticos para mim. Eu tento entender o porquê, mas eu acho que a gente se acostuma com certos temperos e sabores, né? As pessoas aqui É, adoram. a comida aqui é saborosa, é verdade.
Aqui você vai numa festinha, um dos costumes aqui, né? E logo de cara me falaram que era assim, não, porque você vai numa festa, cada um leva o seu prato, né? É o que eles chamam de potluck. Então cada um leva uma coisa, coloca na mesa e todo mundo come de tudo, mas cada um tem que levar uma coisa. No Brasil você convida para uma festa e ninguém precisa levar nada, né? Chega e tem aquela abundância para todo mundo. Pelo menos era assim quando Pois lá. é, eu tive um choque cultural na Alemanha, porque fizeram um churrasco em minha homenagem, e eu achei muito estranho eu ter que comprar carne e levar, entendeu? Assim, não que eu me sentisse especial e tal, mas era incomum, entendeu? Alguém, entendeu? Dar um Aí churrasco e... nesses pratos que as pessoas levam aqui, muito comum, né? Mais de uma pessoa levar um prato de vegetais crus, nos quais estão brócoli, couve-flor, couve-flor, brócoli, cenoura, pepino, pimentão, tudo cru. E as pessoas se deliciam comendo aquilo, assim, brócoli cru, couve-flor cru. Desculpa, mas isso Eu vou te aí. falar, eu vou falar, eu vou falar uma coisa assim, né? Realmente você tem que ter passado por muitas guerras para estar nessa viagem. Aí você convida a pessoa para comer, aí faz um prato de coraçãozinho de galinha. Aí a pessoa, você come coração de galinha. Não, mas eu vou te falar uma parada aqui, assim, né? Tipo, eu acho que quando o cara chega numa churrascaria daquelas, um alemão chega naquelas churrascarias top aqui no Rio, que assim são caras, mas assim, sabe, o garçom fica feliz quando vê você entristecer igual um porco, né? E a diferença do dinheiro dele é muito, ele nem sente o preço, né? Então, ele vai ficando maravilhado, porque aquilo ali é um festival de sabores, né, na boca, né? É uma É, churrascaria, né? pois é, vai tomando a coisa, né? Tem Eu já até aquela fui pirada, em né? duas churrascarias aqui, em duas cidades, Vancouver e Winnipeg. Não fez jus às nossas churrascarias, por mais que eles quiserem. Tem uma coisa, tem uma coisa que eu reparei que é uma questão seguinte, né? Assim, né? Eu acho que apesar dos caras da galera assim acaba tendo uma inteligência emocional legal, mas a melhor inteligência emocional é quando você domina os dois mundos, entendeu? Tanto o emocional como o outro, né? Porque assim, quando você repara que o alemão ele toma, tem até aqui uma pirada, né? One caipirinha, two caipirinha, three caipirinha and four caipirinha, né? Assim, né? Floor. Né? Então, eu reparo que os caras chegam, né? Gosta dessa coisa, quando ele toma mais de uma, duas. A caipirinha, por exemplo, é uma coisa muito gostosa e você altera seu estado consciencial, né? Aonde que você se permite sair emocionalmente, né? E daqui a pouco o cara tá ali, né? O alemão tá lá, subindo em cima do queijo, né? Se soltando, né? E ele percebe que ele é muito imaturo emocionalmente, né? Ele ainda está aprendendo a coisa que a gente já vê aqui, né? A gente O comportamento já, parece até infantil, né? enquanto ele ainda está começando a controlar a paixão, entendeu? É, E eu vou, assim, vamos encerrar com uma frase para as pessoas ficarem pensando, né? O coração de quem mora fora bate em dois fusos, mas o ritmo só volta a se alinhar quando a gente percebe que a gente pertence primeiro a gente mesmo, ou seja, quando se percebe, né, que nos verdade. pertencemos a nós mesmos, aí o alinhamento acontece. Então,
deixando um convite para vocês. Escrevam uma carta para si mesmos e uma carta assim como que se vocês já estivessem finalmente em casa. E se você também é estrangeiro, estiver ouvindo isso, deixe seus comentários. Ah, porque tem suas histórias, né? Altas histórias. Muitas histórias. É nessa carta que vocês podem escrever para si mesmos se tivessem voltado para casa, né? O que vocês diriam? E aí são essas histórias que você falou, né? Então, Legal. contem, compartilhem as suas Compartilha com histórias a que gente. a gente responde. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Um beijo Até no a coração. próxima. Beijo.